falamos com Deus em oração do jeito que nós estamos. Onipotente Deus, amado Pai, nosso Senhor e Salvador, pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, a fim de que a Tua palavra habite na riqueza da Tua graça em nosso coração e mente. Em Teu nome, Jesus, nós assim oramos e em Ti confiamos. Amém. Queridos amigos em Cristo Jesus, o nosso Salvador enviado por Deus para nos resgatar e dar-nos a vida eterna, é aquele que somos por ele lembrado que Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. É preciso lembrar que estamos na caminhada da Quaresma. A cruz cada dia está mais próxima. A cada dia, a cada passo que nós caminhamos com Jesus, conseguimos visualizar a obra redentora do Senhor que Ele então realizou em nosso favor. Não tem outra opção. O chamado ao arrependimento é para todos nós. É urgente. Não dá para deixar para amanhã. É hoje. Precisa acontecer a mudança em nosso coração. É preciso um novo ser humano regenerado e cheio de esperança nas promessas de Deus. E não é para os outros, é para mim, é para você. É preciso salvação. Sem a ação de Deus não haverá arrependimento, perdão, paz e nem mesmo descanso, aqui ou na eternidade. Neste segundo final de semana, período da Quaresma, a palavra de Deus nos convida ao coração do Evangelho. A salvação não é obra humana, mas ação graciosa de Deus. Isto, para quem não crê na obra de Cristo, é um escândalo, pois quem ama fazer as coisinhas para que Deus goste dela e possa então ainda se vangloriar entre os amigos, seus familiares, é incompreensível e incapaz de aceitar que Deus é o provedor por graça e misericórdia. Quem gosta de fazer as suas coisinhas para que Deus goste dela, vai dizer: esse Deus não é justo, afinal de contas eu esforço, fulano não se esforça e mesmo assim vai ter a mesma chance que eu? Sim, pela fé, sim. Vivemos em um mundo que aceita o contrário. Desde pequenos aprendemos que precisamos merecer notas para passarmos de ano, merecer reconhecimento para então termos algum destaque, merecer uma promoção no trabalho pelo esforço apresentado, merecer respeito porque já provamos que somos dignos disso. O pensamento religioso naturalmente também segue esta lógica: se eu fizer o bem, Deus me aceitará. E muitas igrejas hoje em dia nos ensinam isso, bem o contrário da palavra. A palavra diz que Deus nos aceita pela fé no Senhor Jesus. Esses méritos na sociedade são importantes, mas coisas relacionadas à salvação não é o nosso mérito, mas sim o mérito de Cristo, ou seja, aquilo que Ele fez em nosso favor, que nos garante na presença de Deus por toda a eternidade. A palavra de Deus hoje derruba esta construção humana. Ela nos diz: Abraão não foi escolhido por mérito, Davi não foi perdoado por obras, Nicodemos não entraria no reino por conhecimento, e nós não somos salvos por esforço espiritual. A salvação é obra graciosa de Deus, recebida pela fé mediante um novo nascimento que Ele opera em nós. E todos nós, como já sabemos, estamos aqui hoje, já somos nascidos em Cristo Jesus por meio do batismo. Vamos caminhar pelos textos e por ele vamos ver em profundidade o tema de
salvação é obra graciosa de Deus, recebida pela fé, mediante o novo nascimento que Ele mesmo opera em nós. Os textos que nós ouvimos, isto é o Salmo 121, nos fala que o Senhor é o guarda fiel do seu povo, aquele que protege, sustenta, acompanha os seus filhos em todos os momentos da vida. Em Gênesis nós também ouvimos que Deus chama Abraão, ou melhor, lá ainda tinha o nome de Abrão, a sair pela fé da sua terra, do meio de seus parentes, prometendo-lhe bênçãos e fazendo dele instrumento de salvação para todas as nações. Já em Romanos, nós vemos que a justificação não vem pelas obras, mas pela fé, como no caso de Abraão, que creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, lhe foi concedido como algo justo e aceitável aos olhos de Deus, o crer, abaixar as guardas e dizer: Senhor, aqui estou, dependo realmente da tua graça e da tua misericórdia. E ainda no Evangelho que nós ouvimos há pouco, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 17, Jesus ensina que é necessário nascer de novo pela ação do Espírito Santo, e revela que a salvação é um dom de Deus, amor de Deus concedido ao ser humano, que este Deus concede tudo por causa do seu Filho Jesus, que veio nos salvar. E este Deus que por causa de Cristo, em amor a Ele, nos dá a salvação a todos que creem no Senhor Jesus. A salvação não começa no homem, não depende da capacidade humana, não é fruto do nosso mérito, esforço ou religiosidade. A salvação começa em Deus, é realizada por Deus e é aplicada por Deus ao nosso coração. Então compreendemos que Deus é quem chama e promete, Deus é quem justifica pela fé, Deus é quem nos faz nascer de novo, e em tudo isso nós apenas recebemos. Esse chamado de Deus é nítido na conversa que Deus tem com Abraão, e registrado no texto de Gênesis. O texto de Gênesis nos apresenta o chamado de Abraão, que ouve a voz do Senhor chamá-lo. Ele diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que terra é esta? Vá. Havia de ter o quê? Confiança irrestrita no chamado de Deus. É interessante entendermos que Abraão não estava procurando Deus, não estava iniciando um movimento espiritual do tipo: eu vou fazer isso, então vai que Deus goste de mim e me dá uma oportunidade. Não estava fundando uma religião. Deus tomou a iniciativa, assim como Ele faz conosco hoje em dia. É sempre Deus quem toma a iniciativa. Por isso é inconcebível aceitar que as pessoas digam: eu aceitei Jesus. Isso é blasfêmia contra a obra de Deus e do Espírito Santo. Essas pessoas deveriam ser chacoalhadas até que despertem desse sono diabólico de achar que elas aceitam Jesus. As palavras bíblicas sempre nos apontam de que é Deus que nos aceita, é Deus que vai ao nosso encontro, é Deus que nos salva, é Deus que realiza a obra em Salvador, é Deus que nos busca, é Deus que nos procura. Como é que o ser humano, com astúcia, eu tomei a liberdade, a decisão por Jesus? Não está correto. A obra em alguém começa pela ação de Deus. No caso de Abraão, Deus não apenas chamou, Deus prometeu. Diz o texto: eu abençoarei, o seu nome será famoso, você será uma bênção para os outros, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Aqui está o início da promessa messiânica, que culmina em Cristo. A bênção para todas as nações não é outra coisa senão a salvação em Jesus. Percebam, antes de Abraão,
qualquer coisa, antes de Abraão fazer qualquer coisa, Deus já promete. Antes de Abraão obedecer, Deus já abençoa. E qual foi a resposta de Abraão? Bom, diz o texto: Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, como o Senhor havia mandado. Apenas creu e seguiu. Ele simplesmente foi, ele confiou, ele creu. Assim também, hoje Deus nos chama e quer também que simplesmente creiamos, o sigamos, ouçamos a sua palavra e deixemos o próprio Deus guiar as nossas vidas. E é isso que em Romanos 4 explicará mais adiante, quando diz que Abraão foi justificado não por suas obras, mas pela fé. Isso também se aplica a todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, e nos mostra então que a obra de Deus nos alcançou. E se hoje nós estamos ouvindo a palavra, é porque o Espírito Santo nos convenceu de que precisamos seguir o chamado do nosso Deus. Por sua vez, o Salmo 121 ecoa na mesma confiança. Diz o salmista: o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Notem, o socorro vem do Senhor, não vem da montanha, não vem da força interior, não vem da disciplina espiritual, vem do Senhor. Ele sempre irá socorrer. E diz o texto: o Senhor guardará você, Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. A salvação é assim: Deus guarda, Deus protege, Deus conduz, no ir, no vir, lá está sempre Deus ao nosso lado. Aonde é que você vai ainda hoje? Deus estará contigo. Aonde você vai ou tem previsão dessa semana? Deus estará com você. E que bom que naqueles lugares que Deus não gostaria que eu e você fôssemos, que Ele não nos deixa só, porque senão a gente teria, ou seríamos consumidos pelos nossos pecados. Ele não desiste de nós, Ele é persistente, porque Ele quer nos salvar. É como uma criança pequena atravessando a rua com o pai. A criança não calcula a velocidade dos carros, não controla o trânsito, não tem força para impedir um acidente. Ela apenas segura na mão do pai, e o pai é quem a conduz, protege e a leva em segurança. Assim é a fé. Fé não é força, fé é dependência, fé é confiar na promessa daquele que chama, é certeza de que Deus nos sustenta nas nossas fraquezas e nas nossas forças também, sempre o Criador, do começo ao fim. Por isso Paulo escreve que é Deus quem justifica pela fé. O apóstolo Paulo lembra para olharmos para Abraão, ele diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. E conclui: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Aqui está o coração da doutrina luterana da justificação. Deus aceita o pecador não porque ele se tornou bom, mas porque ele crê na promessa. Nós ensinamos isso do começo ao fim. Não é nós que chegamos a Deus, mas é Deus que vem ao nosso encontro em Cristo Jesus e nos convence de que Ele é sim a única opção para o ser humano. E nós cremos, ensinamos aos nossos filhos, aos nossos netos, que esta é uma verdade irrefutável. Paulo continua: porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, que trata o culpado como se ele fosse inocente. Sim, Deus olha para nós, sabe que nós somos culpados, mas diz: eu te amo por causa do que Cristo fez por ti, então você é muito bem-vindo na minha presença. Pastor, então o senhor está dizendo que eu posso pecar e Deus não se importa com o meu pecado? Não é isso, mas estou dizendo que por causa da obra redentora, todo aquele que confia na obra de Cristo em favor dos pecadores tem aceitação de Deus.
Isso é escandaloso para o nosso orgulho humano. O natural do nosso coração é pensar: eu preciso melhorar primeiro, preciso consertar minha vida, preciso merecer. Então, aí eu vou lá falar com Deus depois. Quem de nós já não viu isso de amigos, pessoas que nós conhecemos, inclusive alguns irmãos da fé? Ah, pastor, eu não estou legal, preciso me ajustar primeiro, depois eu volto para a igreja. Quantas e quantas pessoas já nos falaram isso? Mas o Evangelho diz: Deus justifica o ímpio. Na quaresma somos confrontados com a lei. A lei revela nosso pecado, revela que não temos mérito, revela que somos como Nicodemos, religiosos, conhecedores da Escritura, mas espiritualmente mortos. Se dependesse das nossas obras, estaríamos já no inferno. Mas Paulo afirma: a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. É o que nos diz o versículo 16 de Romanos 4. Se dependesse de obras, seria salário. Paulo já havia dito isso. Como ele diz antes, o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento. Mas a salvação não é salário, é presente, é gratuita. Aqui precisamos distinguir claramente lei e evangelho. Lei, você não consegue salvar-se, você é pecador. Evangelho, Deus salva você gratuitamente por causa de Jesus. Este é o ensino luterano do começo ao fim, pois tem base bíblica, não é invenção de homens, é promessa de Deus. E é por isso que eu e vocês podemos dizer: como é bom ser cristão nesta igreja, pois aqui sou ensinado corretamente em conformidade com a palavra. E isso nos leva ao Evangelho de João, onde Jesus lembra que Deus é quem nos faz nascer de novo. No Evangelho encontramos um homem chamado Nicodemos, era fariseu, líder religioso, mestre em Israel, professor do povo de Israel. Tudo indica que um homem muito conceituado entre os seus. Ele vai a Jesus à noite, provavelmente para não se aparentar pelos seus conhecidos. Jesus não elogia sua moral, seus costumes, não exalta o seu conhecimento, não valoriza sua posição de professor, mestre entre o povo. Jesus vai direto ao ponto: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. João 3, versículo 3. Nicodemos pensa biologicamente, Jesus fala espiritualmente. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui está o novo nascimento, obra do Espírito Santo ligado à água, isto é, o batismo. O batismo salva, e Pedro registra isso em sua carta em 1 Pedro 3, versículo 21. O nascimento, o novo nascimento, não é decisão humana, não é reforma moral do tipo: bom, agora então vou deixar de fazer isso. O novo nascimento é obra de Deus em nosso coração. Por isso que não dá para aceitar que alguém diga: eu aceitei Jesus, e achar que está tudo certo. Biblicamente, tudo errado, porque não é o ser humano que aceita Deus, o ser humano é aceito por Deus. E a nova vida não é uma emoção religiosa, do tipo: eu chorei no culto, eu me emocionei, então agora eu senti o poder de Deus em mim, então agora sou diferente. Isso não transforma, isso apenas esboça uma reação do teu corpo à palavra que você ouviu. Não necessariamente significa que você tem fé verdadeira. É obra de Deus a transformação, é confiança plena em Jesus. Isto transforma. Confiar na palavra, que essas promessas que Ele nos dá na sua palavra é para nós que somos pecadores. Jesus diz: o vento sopra para onde quer, e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. O Espírito age soberanamente, ele gera fé.
Ele cria vida onde havia morte. E por quê? Porque Deus amou. Diz o texto de João 3,16: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O Filho foi dado, o Filho foi levantado na cruz, como a serpente no deserto. Assim, diz o texto, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Lembram desse episódio que as serpentes apareceram como castigo para o povo? Muitos morreram. Então o povo clama e Deus diz: Moisés, faça uma serpente, pendure ela numa haste, e quem olhar para a serpente não morrerá. O povo no deserto não precisava fabricar um remédio, não precisava pagar, não precisava realizar um ritual complicado, precisava olhar, e quem olhava vivia. Assim é a fé, olhar para Cristo crucificado, não é olhar para si, não é olhar para as obras das suas mãos, é olhar para o Filho que foi levantado na cruz e nele confiar. Hoje, os textos nos apontam para a mesma verdade. A salvação começa em Deus, realizada por Deus e aplicada por Deus em nossas vidas. Nós apenas recebemos. Que temos a oferecer, a não ser pecados a Deus, e que temos a receber a salvação. Que Deus misericordioso é este, o nosso Deus. Nós apenas recebemos. Isso é graça, é teologia da cruz, é onde nós aprendemos que na cruz Deus se mostra, se esconde na cruz e se revela em Cristo Jesus para dizer: eu amo essa humanidade caída e pecadora e quero que todos tenham a salvação. Talvez alguém aqui pense: minha fé é fraca, pastor, tudo isso é muito bonito, mas como é que eu lido com isso quando eu tenho meus conflitos internos? Eu não sinto esse calor que a palavra nos convida a ter. Eu falo tanto. Mas, meus irmãos, a salvação não depende da intensidade da nossa fé, depende do objeto da fé, de Jesus. Como eu falei antes, chorar, se emocionar, são reações fisiológicas, não necessariamente reações da fé que você diz ter, ou que as pessoas dizem ter. Jesus, este sim, nos dá tudo quanto nós precisamos. Uma fé pequena em um grande Salvador é a que salva. Que tamanho eu preciso ter na minha fé? Como diz o texto, tamanho de um grão de mostarda, para que eu possa mover uma montanhas e basta me dar uma ordem? Então, não. A fé que você recebeu no dia do seu batismo, alimentada pela palavra, como nós estamos fazendo neste momento, é a fé que nos leva em direção à vida eterna. E ela, conforme for se tornando forte, dará assim um mostruário de quem habita em nós, quem nos conduz, quem nos pega pela mão para as caminhadas difíceis de incerteza. É isto que a obra de Deus faz em nós. Ela começa no nosso coração e conforme é alimentada, vai transbordando e as pessoas vão vendo: olha como eles se amam, olha como eles fazem diferente, olha como eles não seguem os costumes do mundo. É nesses pequenos gestos que as coisas vão acontecendo. Nesses pequenos gestos. Olha como ele é sábio, olha como ele é importante. Ele não se mistura, ele não tem conluios com as pessoas que fazem as coisas erradas, mesmo aquelas pessoas que muitas vezes te repreendem por você ser correto. Em algum momento elas podem voltar atrás e ainda assim dizer obrigado. Talvez não digam isso em palavras, mas o seu coração reconhece que a tua postura cristã correta me foi necessária. Talvez naquele momento ela estava inquieta, indignada e não quis aceitar, mas o tempo pode me permitir. Esta semana ainda tive a chance de receber um contato depois de 7 anos, uma pessoa que foi muito difícil, a quem eu tinha conhecido.
há horrores do pastor André, mas essa semana me chamou a atenção: pastor, obrigado, ore por mim, continua orando, não desiste de mim. E é interessante que isso acontece com todos nós. Ser cristão significa enfrentar os desafios, significa que nem sempre as coisas vão ser do jeito que nós queremos, mas serão como a palavra de Deus quer que nós a façamos. E aí nós vamos vivendo, e com o tempo as coisas vão acontecendo, e nós percebemos o quanto Deus tem nos usado para servir ao nosso semelhante. Assim como Abraão, somos chamados a confiar na promessa. Assim como o salmista, confessamos: o meu socorro vem do Senhor. Assim como Paulo ensina, somos declarados justos pela fé. Assim como Nicodemos ouviu, precisamos nascer do alto. E Deus já operou isso em você por meio do batismo. E quem me ouve e ainda não é batizado, corra a uma igreja e peça para ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sabe qual? Busca a igreja luterana e você não vai se arrepender, pois conhecerás a verdade. A quaresma, meus irmãos, nos conduz à cruz, e na cruz vemos claramente: não fomos nós que subimos a Deus, foi Deus que desceu até nós. Não fomos nós que encontramos o caminho, Cristo é o caminho. Não fomos nós que vencemos a morte, Cristo venceu a morte, e Ele continua conosco até o fim dos tempos. Assim é a salvação. Você não sobe, você não conquista, você não merece. Deus desce em Cristo, Ele lança a promessa, Ele cria a fé em seu coração, Ele puxa para a vida e te leva para a vida eterna. Por isso nunca podemos esquecer: a salvação é obra graciosa de Deus, recebida pela fé, mediante o novo nascimento que Ele mesmo opera em nós. Isso é o que vemos em Abraão, isso é o que Paulo proclama, isso é o que Jesus ensina a Nicodemos, isso é o que o Salmo confessa, que nesta época do ano somos chamados a abandonar o velho caminho e seguir o caminho que Cristo tem para nós. Que nesta quaresma, ao olharmos para Cristo crucificado, sejamos renovados na confiança de que nossa salvação não depende de nós, mas da fidelidade de Deus, que chama, promete, justifica e faz nascer de novo. E que possamos dizer junto com o salmista: o Senhor guardará você, Ele estará sempre ao seu lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.